Olá, queridos, boa noite. Que bom poder estar aqui e participar da sua vida novamente. Até estava pensando a respeito disso, de que quando nós falamos com alguém, nós estamos participando da vida e do crescimento de alguém, e fiquei pensando o quanto isso é sério e pesado muitas vezes. Muito prazer. Já faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas com certeza Deus há de dar um momento para que a gente possa se ver novamente. Passando aqui para dar os parabéns a vocês por mais um ano que vocês prevaleceram, estão de pé dentro daquilo que Deus colocou no coração de vocês, dentro daquilo que Deus sonhou no coração de vocês como igreja. E eu quero deixar aqui meus parabéns, que Deus continue edificando, guardando, fazendo crescer a vida de cada um de vocês. Dentro disso, eu fiquei lembrando que o apóstolo Paulo, ele tinha uma mensagem para a igreja. Ele dizia que a igreja ela não deveria simplesmente ser um lugar ou um templo, mas as pessoas que ali estavam, elas precisavam de não só crescimento, mas depois do crescimento, aperfeiçoamento. Então ele fala no livro de Efésios, e eu queria deixar isso como uma palavra para você, para a sua vida, para esse novo ano na vida de vocês. O apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, no capítulo 4, ele diz, deixa eu ver onde eu estou aqui, Efésios capítulo 4, ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que a edificação do corpo de Cristo. Então ele fala que precisa haver um aperfeiçoamento. Significa que você precisa ser melhorado, transformado, a ponto de se tornar um varão perfeito. Aí ele diz no versículo 13 de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Amém? Então, a minha palavra para a sua vida e o meu desejo para você, não só meu como o do apóstolo Paulo, como com certeza o de Cristo, é que vocês sejam aperfeiçoados, que seja um tempo de aperfeiçoamento na vida de cada um de vocês, para que não sejamos mais meninos, não sejamos mais inconstantes, levados por qualquer tipo de doutrina, principalmente no tempo que você está vivendo agora, nessa nova etapa da igreja cristã, do corpo de Cristo, em que nós estamos entrando, e vamos ficar aqui daqui para frente uma mudança muito radical na nossa vida como igreja. Por isso eu quero deixar aqui meus parabéns e dizer que o nosso desejo é esse, que você seja a partir de agora, em nome de Jesus, aperfeiçoado, que Deus trabalhe melhor a sua vida, a ponto de você chegar à mesma maturidade, a ponto de que toda a congregação de vocês cheguem ao mesmo pensamento, ao mesmo desejo, ao mesmo coração. E isso depende principalmente de você, como membro, como irmão dessa comunidade, por estarem juntos. Vocês precisam entender que cada um de vocês fazem parte de algo muito grandioso e muito glorioso. Por isso você particularmente, você tem uma responsabilidade, você como pai, você como mãe, você como filho, você tem uma responsabilidade com essa comunidade, que é de crescer, se aperfeiçoar e chegar ao mesmo ponto, a uma unidade perfeita entre vocês de pensamento, de desejo e de coração. E isso é muito importante, e é o que eu quero também deixar para vocês aqui, a necessidade de você poder crescer o mais rápido possível. E uma das áreas que mais você precisa crescer, e eu preciso desse crescimento e um aperfeiçoamento, é a capacidade de ouvir a voz de Deus.
A gente não pode mais ficar esperando que um profeta venha, que uma profetisa venha nos trazer uma mensagem. Esses dias que nós estamos vivendo, e todo mundo sabe que são os últimos dias, eu até estava comentando com os irmãos que ultimamente nós estamos vendo até na Jovem Pan, eles entrevistando o Lamartine Porcela, perguntando sobre o arrebatamento. Então até o mundo já está pensando a respeito de arrebatamento e preocupados com isso, e entendendo com certeza de que eles estão perto do fim. Por isso, quando você olha o mundo hoje, você percebe de fato que o mundo está muito próximo de acabar. Então o mundo está preocupado com isso. Você vê aí centenas não, mas dezenas de podcasts convidando pastores para darem explicações sobre arrebatamento, sobre fim do mundo, sobre muitas coisas que vão acontecer. E se você não estiver ouvindo a voz de Deus, é impossível que você escape. Portanto, você particularmente, não numa totalidade dentro de uma igreja, mas você individualmente, dentro da sua casa, como pai, como mãe, você precisa escutar a voz de Deus. Porque imagine se Noé não estivesse escutado a voz de Deus e feito o que Deus havia mandado, ainda que fosse uma coisa absurda naquele tempo. Mas se ele não tivesse escutado a voz de Deus, ele teria matado toda a sua família. Assim também foi com Abraão. Se ele não tivesse escutado a voz de Deus, ele não teria saído da sua terra e provavelmente teria morrido sem ter alcançado nenhuma das promessas de Deus. Então, escutar a voz de Deus é o princípio para poder servi-lo, para poder andar para frente. Nós estamos aí para passar pela Páscoa, que significa Pessah, que significa salto, e é um momento de você saltar para uma nova época na sua vida, como indivíduo, como igreja, como corpo. E essa é a expectativa de Deus, não só minha, mas do Senhor, que você salte, que você tenha a capacidade de ouvi-lo. E eu fiquei pensando muito a respeito de Mateus capítulo 24, quando Jesus fala do fim dos tempos, e ele vai dizendo, no capítulo 24, ele diz assim a partir do versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Então Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar e seres atormentados, matar-vos-ão e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão. Isso Jesus está falando sobre o final dos tempos. Eles estão perguntando como seria o fim de todas as coisas, e Jesus diz que o fim será um tempo de muita perseguição. Ele disse, trair-vos-ão uns aos outros e se odiarão uns aos outros. Ele está falando isso de igreja, de irmãos dentro da comunidade. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então você imagina que nos últimos dias, que com certeza é agora, e quem tem ouvidos ouça, se você não quiser acreditar nisso é um problema seu, mas é muito claro e nítido que você está vivendo os últimos dias. Se vai haver muitos falsos profetas, é muito importante que você particularmente escute a voz do Senhor e que o Senhor possa ministrar a sua vida, senão você vai ouvir muito engano. E ele fala de muitos. Você vê que a conotação de Jesus está dizendo que vai haver muitos falsos profetas. E não pense que ele vai aparecer para você dizendo que ele chama Lúcifer. Ele vai aparecer dizendo para você que ele chama Josué, Caleb, Davi, Moisés. Eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o pastor fulano de tal. Ele vai estar muito parecido conosco, porque são falsos. Você já viu uma coisa falsa? Ela tem uma aparência, às vezes é até difícil de discernir o que é falso e o que é verdadeiro. A gente tem costume de comprar porcaria, não é? Infelizmente. E não sei se você já foi na 25 de março, no shopping chinês. Eu tenho uma dificuldade muito grande de saber o que é falso e o que é verdadeiro, de tão parecido que eles são.
Então, quando Jesus diz falso, é porque ele é uma cópia do que é verdadeiro, ele é muito próximo do verdadeiro. E você vai ter uma dificuldade muito grande, porque é tão próximo, e eu tenho conversado isso com muitas pessoas e tenho percebido que eles não conseguem perceber o quão falso é, ainda que seja falso para mim, para outros não é, porque ele é muito próximo do verdadeiro. E quando você bate o olho, você fala, uau, é igualzinho, não tem como tirar. Como alguém vai perceber que isso daqui é diferente disso daqui? E você não tem como explicar. Eu já tentei explicar para as pessoas, é falso, mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender. Por quê? Porque nossos olhos não foram treinados para enxergar o que é verdadeiro e o que é falso, para haver uma distinção. Então, fazendo uma comparação chula, mas se você perceber, às vezes você olha pessoas que estão usando relógios maravilhosos e fala, uau, isso deve ser caro. E você olha idêntico, mas é falso. Então você vai ter que ter um discernimento muito grande de quem você vai trazer para a sua vida, de quem você vai ouvir. E já hoje em nosso meio, na internet, você já está ouvindo pessoas, escute bem o que eu estou te dizendo, você está ouvindo pessoas que têm uma aparência muito verdadeira, mas no fundo é falso. E eu não tenho como te explicar isso, a não ser que o Espírito Santo faça você discernir e você tenha a capacidade de ouvir a voz do Senhor e dizer, é falso, ainda que pareça que não é. E ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então imagina a perseverança que tenhamos que ter nestes dias tão turbulentos. E este evangelho do reino será apregoado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Amém? Então é muito importante que você tenha muito discernimento. E depois ele continua dizendo, muitos vão dizer, Jesus está ali, Jesus está ali. Ele diz, não escute isso, não escute isso. E se você prestar atenção, Jesus está te dando escapes aqui dentro desse texto. E mostrando para nós coisas que nós deveremos orar. E você precisa, a partir de agora, orar para que a sua fuga não seja no inverno, porque será muito difícil. E se ele diz que nunca houve angústia maior, nem desde o começo do mundo até agora, então tudo que vimos a respeito de catástrofe, de holocausto, do que Hitler fez, não chegará aos pés do que nós vamos viver. E pelo que eu entendo, nós vamos passar por tudo isso. Porque eu não vi Deus tirando Moisés e nem o povo de Israel de ver toda a morte, de ver toda aquela situação para que um povo fosse tirado daquela terra. Eles foram tirados, mas tiveram que passar por todas aquelas lutas, por todos aqueles sofrimentos. Então é muito sério a necessidade urgente de um aperfeiçoamento. Chegou o tempo em que a gente não pode mais simplesmente brincar de ir a um culto, ou de ouvir uma mensagem, ou de cantar algumas músicas. Você, como indivíduo, precisa urgentemente desenvolver a capacidade de ouvir a voz do Senhor, para que Ele possa te dizer, olha, não corra para lá, não vá para lá, vá para cá, porque nós precisaremos ter ouvidos para ouvir Ele dizer, porque senão nós não escaparemos de tudo isso. Então é muito importante e é muito sério, e é isso que eu quero deixar aqui para você. Escute a voz de Deus. A voz de Deus é tudo em sua vida. É a única coisa que salvará sua família, salvará seus filhos, salvará suas coisas. Por isso, prepare o seu ouvido, prepare o seu coração. Não perca mais muito tempo com tantas bobagens que a gente perde, com tantas criancices. E a gente precisa correr nesse tempo. Eu espero que essa mensagem possa acordar você, despertar você
Esse é o desejo de Deus, que você acorde, que você desperte. Ainda que você esteja vendo todas essas mortes com o Covid, parece que ainda as pessoas não entenderam que tudo está no fim. Está todo mundo comprando, casando, dando-se em casamento e vivendo uma vida normal, como se nada fosse acontecer. E acredite, vai ser bem assim, vai ser um momento de normalidade, onde todo mundo vai estar achando que vai estar tudo legal e de repente, quando você menos espera, tudo vai acabar. Portanto, o nosso desejo hoje é que você desenvolva a capacidade de ouvir Jesus. E se você ouvi-lo, ele vai poder dizer para você, sai daí, foge daí. Ele vai poder enviar anjos até a sua casa para dar livramento, assim como ele deu a Ló, assim como ele deu ao povo judeu em todas as épocas. Ele deu livramento, ele fez com que o povo saísse. Assim como ele deu livramento até para seu próprio filho Jesus, quando o seu pai e a sua mãe tiveram que fugir da Judéia e fugiram para o Egito. O anjo veio até eles e disse, fuja, vá embora, o próprio Cristo. Então significa que todos nós podemos passar por muitas adversidades e é muito importante e essencial de que de alguma maneira você escute Deus, ou audivelmente, ou em seu espírito, em seu coração, ou em sonhos e visões, não sei como, mas você precisa desenvolver isso em sua vida, amém? E não só isso, a voz de Deus é um alimento da alma, quem não escuta morre de fome. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tudo que sai da boca de Deus alimenta seu espírito, alimenta sua alma, que alimenta o seu corpo. Então toda a sua vida, toda a sua essência precisa disso, de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Deus vai dizer para você se esconda, Deus vai dizer para você cale-se, Deus vai dizer para você fuja, enfim, de alguma maneira Ele quer falar com você. E é isso que eu quero despertar na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, que você seja despertado, que Deus abra os seus ouvidos, que te dê ouvidos para ouvir. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então você precisa ter esse ouvido. Amém? Vamos orar, já estamos no tempo aqui, senão não consigo mandar o vídeo para vocês mais uma vez. Parabéns, que o Espírito Santo continue edificando a sua vida, que em nome de Yeshua seja um tempo de crescimento em sua vida, que você seja aperfeiçoado, seus ouvidos sejam aperfeiçoados e você aprenda a ouvir a voz do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, por este dia. Obrigado pelo coração de cada um deles, obrigado pela vida da Beth, obrigado pela vida do Giba, obrigado pelos outros pastores dessa igreja. Que você, Pai, continue trabalhando em suas vidas, aperfeiçoando a cada dia mais, trazendo a cada um deles um crescimento. E eu espero, Espírito Santo, que eles cresçam e de que todos eles nessa comunidade cheguem à mesma unidade, a mesma estatura, que eles tenham todos o mesmo tamanho, que não seja nenhum menor e nenhum maior, mas que sejam todos da mesma estatura, a mesma varonilidade, ao mesmo tamanho de Cristo. É o que eu desejo, Pai, e eu sei que você é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E eu sei que o seu poder que opera em nós é o teu Espírito. Por isso, Pai, opera um milagre em nossas vidas. Abre os nossos ouvidos, dá-nos desejo de te buscar. Ajuda-nos a fechar a porta da nossa vida, a porta do nosso quarto e aprender a ouvir a tua voz. Muito obrigado. Eu te agradeço pelas nossas vidas, no nome de Yeshua. Eu entrego a cada um deles, a cada um de nós em suas mãos. Eu sei que você é poderoso para edificar a vida de cada um. Em nome de Yeshua. Obrigado. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Shalom, que haja paz em suas vidas, que o Espírito Santo conduza vocês um bom Pessah, uma boa Páscoa, um bom salto para vocês, que seja um tempo de mudança na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus.